Estamos dando início a mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nesta edição nós vamos conversar com Leandro Almeida, que é diretor do PROCON de Maceió. Vamos conversar também com Antonino Cardoso, que é superintendente de Segurança Alimentar da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social. E também com o jornalista Joaldo Cavalcante. Aguarde só um instante. Você já percebeu que para todo canto que se olha, hoje tem uma obra do governo de Alagoas? Obra concluída, obra em andamento em todas as regiões do estado. É que a gente enfrenta a crise com o trabalho. São novas estradas, hospitais, escolas, adutoras e centros integrados de segurança pública. Novidades que já começam a garantir mudança para melhor na vida de milhares de alagoanos. É Alagoas trabalhando firme e forte para construir no presente o futuro que a nossa gente merece. Governo de Alagoas. E mais se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás, eu já bebi demais. Faça o que sempre fez, não me atenda nenhuma vez. Mas se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Agora, em 17 de julho, completa 20 anos do afastamento do governador Divaldo Suragi em meio a uma profunda crise administrativa, política e econômica no estado de Alagoas. Para falar a respeito disso, vamos conversar ainda nesta edição de Conjuntura com o jornalista Joaldo Cavalcante, que vai publicar um livro exatamente sobre esse episódio. A partir de agora, a gente conversa com o diretor do PROCON de Maceió, Leandro Almeida. Leandro, bem-vindo aqui à nossa TV Mar, a nossa Conjuntura. Bem, o PROCON estabeleceu justamente nesta segunda-feira, 10 de julho, iniciar uma campanha aqui em Maceió de fiscalização aos postos de combustíveis. Por quê? Porque aqui na capital está se praticando preços muito acima de preços praticados no interior. E, por coincidência ou não, no final de semana, os postos resolveram diminuir bastante os preços dos combustíveis, preços esses praticados aqui em Maceió. Isso muda alguma coisa nessa campanha do PROCON? Flávio, primeiramente, obrigado por esse espaço, por participar de um programa de tão importância para o nosso estado, Obrigado. tanta relevância. Obrigado também aos telespectadores da TV Mar. Bom, o PROCON, ele iniciou essa atividade de fiscalização no dia de hoje, mas previamente, na sexta-feira, nós já havíamos anunciado na imprensa que estaríamos fazendo essa fiscalização. Isso em virtude de uma provocação que nós tivemos pelo PROCON de Arapiraca, um órgão parceiro também do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que realizou a notificação semelhante na cidade de Arapiraca na semana passada, no dia 3 de julho, e, coincidentemente, lá houve uma redução do valor do combustível para o consumidor. Lá, em média, o combustível até o dia 3 de julho era em torno de R$ 3,75 também. Preço similar praticado aqui na cidade de Maceió. Com a notificação em Arapiraca, o valor reduziu para R$ 3,15. E, estranhamente, aqui em Arapiraca, no transcorrer da semana, o preço se manteve a R$ 3,75, mesmo com anúncio da Petrobras de que haveria redução no valor dos combustíveis. Fato que ensejou essa nossa fiscalização e nós anunciamos que, no dia de hoje, estaremos iniciando nossos trabalhos. Estranhamente, com o anúncio na sexta-feira, por volta de 13h, eu já comecei a receber nas redes sociais informações de que já estava havendo uma redução
para o consumidor aqui na capital, em torno de R$ 3,25 até R$ 3,15 na parte alta da cidade. Isso não vai atrapalhar o nosso trabalho, nosso planejamento, até porque hoje nós estamos notificando os postos a esclarecer, através de documentos, o preço, a composição do preço do produto da gasolina para o consumidor, com a apresentação da nota fiscal do valor que eles pagam pelo preço, pelo combustível, nas refinarias e distribuidoras, com a apresentação de uma planilha diária do custo que esse combustível chega ao consumidor. Isso desde o dia 3. Então, a notificação feita hoje, ela vai retroagir solicitando dos postos que apresentem toda essa planilha de composição de preço, do preço final ao consumidor, desde a semana passada até o presente momento, até a hora da notificação, para que, com essas informações, nós vamos coletar todas essas informações, vamos solicitar também do PROCON de Arapiraca o resultado das notificações deles, vamos, com todo esse apanhado, vamos verificar se estava havendo alinhamento de preço na capital. O que é que pode acontecer com esses postos que, quer dizer, no caso, se ficar comprovado que eles estão manipulando os preços dos combustíveis? Veja bem, a prática de alinhamento de preço é um crime contra a economia pública. Então, além dos crimes tipificados aí contra a economia pública, você tem os crimes também por abuso e práticas abusivas do Código de Defesa do Consumidor. As penas que o PROCON tem a competência para aplicar, elas estão vinculadas ao Código de Defesa do Consumidor e elas podem ter um preço mínimo de R$ 800 até R$ 9 milhões. E aí isso vai ser verificado conforme havendo comprovada o alinhamento de preço, os postos serão autuados. Nesse primeiro momento, nessa primeira visita no transcorrer desta semana, para notificá-los, apresentar as informações. Posteriormente, com o PROCON munido dessa documentação, vai fazer uma pesquisa de mercado, vai verificar os dados e notas fiscais apresentadas e verificar se houve o alinhamento de preço. E aí eles vão ser autuados e nessa autuação eles vão ter direito à resposta também, mas já por alinhamento de preço. Bom, sempre que há esses questionamentos com relação aos preços de combustíveis aqui em Maceió, o sindicato da categoria, isso desde há muitos anos, inclusive atualmente também. O sindicato alega que o problema dos preços de combustíveis em Maceió, em Alagoas de maneira geral, é que aqui no estado existem muitos postos de combustíveis e a concorrência é muito grande em relação a estados do mesmo porte que Alagoas. Procede isso? Perdão. Olha, com base no número que nós conseguimos no site da Agência Nacional de Petróleo, em Maceió são 86 postos de combustíveis. Fazendo uma analogia, nós temos muito mais salão de cabeleireiro do que posto de combustível. E nem por isso você encontra um alinhamento de preço nesse serviço. Mesma coisa é pizzaria. Aproveitando hoje o Dia Internacional da Pizza, né? Para que as coisas não acabem em pizza também, as pizzarias... Existem muitas pizzarias na capital, mais talvez até do que o número de postos. E nem por isso você encontra alinhamento de preço. Você hoje tem pizza de R$ 13,00 a R$ 56,00, a R$ 60,00. Então, não justifica esse argumento de que um número grande de postos justifica um preço maior. De forma nenhuma. Pode ocorrer. O Estado não tem poder para intervir nessa relação, nessa iniciativa privada, mas a iniciativa privada tem que respeitar a legislação, principalmente no que se refere à legislação da economia brasileira. E não justifica um preço alinhado, não é permitido, e o que a gente quer, o objetivo maior, é que haja redução do preço. Eu até me permito dizer que
felizmente, só com a notícia da fiscalização, já podemos ver na capital que o valor foi reduzido. Ou seja, hoje o consumidor que foi abastecer esse final de semana o seu carro já teve um benefício, uma redução, uma economia de preço e já economizou um dinheirinho no bolso. Bom, a propósito, dentro desse contexto dos preços dos combustíveis, um detalhe que interessa ao consumidor não só com relação à aquisição de combustível. Os postos que no final de semana estavam concedendo esse preço diferenciado bem para baixo, eles exigiam pagamento em espécie, pagamento em dinheiro. Eles podem fazer isso? Podem. Apesar do sistema dos PROCONs do Brasil entender que isso foi uma progressão em relação ao direito do consumidor, desde do início do mês, desde o mês passado é que entrou em vigor uma legislação nacional que permite a cobrança diferenciada conforme a forma de pagamento. Então, é permitido, sim, por lei, que qualquer estabelecimento aí, não só se tratando de postos de combustíveis, mas qualquer estabelecimento comercial, ele pode cobrar um valor à vista em dinheiro, um outro valor no cartão de crédito, seja débito ou no crédito para 30 dias, e até um terceiro valor na forma parcelada. Isso hoje é permitido. Então, o que o consumidor, que é o maior fiscal e o maior incentivador do mercado, é que ele pesquise o preço, vá atrás do mais barato e pleiteie um desconto sempre maior quando estiver pagando em dinheiro. Bom, uma outra coisa que, saindo completamente do assunto preço do combustível, é a questão das filas nos bancos. Existe legislação estabelecendo um prazo máximo para que o consumidor possa esperar, o cliente do banco possa esperar numa fila. E vocês do PROCON de Maceió, pelo que eu tomei conhecimento, estão agora procurando fazer valer essa legislação. Que tipo de ação vocês estão desenvolvendo? Bom, no final do mês de maio, nós realizamos a fiscalização nas agências bancárias para verificar se estava havendo cumprimento dessa legislação do município, em que ela estabelece como regra 20 minutos em dias normais, 30 minutos em dias de vésperas de feriado e pagamentos, né, dia de pagamento dos servidores públicos. Então, nós, felizmente, eu até acredito que tenha sido um número positivo. Nós realizamos uma visita em cerca de 30 agências na capital e dessas 30, somente 3 foram autuadas porque realmente estavam descumprindo o tempo máximo de espera. As outras receberam só um relatório de visita mesmo, porque naquele momento estavam dentro da normalidade. Mas a orientação que nós passamos para o consumidor é que, se ele tiver na agência, ultrapassar esse momento, que eles façam a denúncia no PROCON para que nós possamos autuar já o estabelecimento. Porque quando o PROCON visita, na hora da visita, se ele não encontrar a irregularidade, ele não pode autuar. Não significa que aquele banco ou aquela agência não esteja sempre respeitando a legislação. Então, é importantíssimo que o telespectador, o consumidor, que se foi desrespeitado o tempo máximo de espera, que ele nos comunique através do nosso telefone, o 3315-3702, ou vá até a nossa sede lá na Praça Sinimbu, número 141, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Ok, muito obrigado a Leandro Almeida, diretor do PROCON de Maceió, pela sua presença aqui em Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco. Você
Você já percebeu que para todo canto que se olha, hoje tem uma obra do governo de Alagoas? Obra concluída, obra em andamento em todas as regiões do estado. É que a gente enfrenta a crise com o trabalho. São novas estradas, hospitais, escolas, adutoras e centros integrados de segurança pública. Novidades que já começam a garantir mudança para melhor na vida de milhares de alagoanos. É Alagoas trabalhando firme e forte para construir no presente o futuro que a nossa gente merece. Governo de Alagoas. E mais se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás, eu já bebi demais. Faça o que sempre fez, não me atenda nenhuma vez. Mas se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. O time da defesa tá cheio de gente bacana. Mas o time do ataque é perigoso e pode estar de olho em você. Se alguém que você não conhece te oferecer uma carona ou pedir para entrar num veículo por qualquer motivo, diga não. Mesmo que esteja com alguém que você conhece, tenha atenção às propostas que fazem para você. Se isso acontecer, conte para alguém em quem confia ou ligue para o número 100 e fale tudinho para quem atender. Defenda-se. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. As coisas no Brasil têm andado bem devagar na crise, mas Alagoas segue firme. O estado tem obra e serviço por todo lado. Hospitais, estradas, escolas, adutoras, CISPs, gerando resultados e empregos. O governo equilibrou as contas, paga o funcionalismo em dia e ainda consegue investir mais e melhor do que antes. Por isso, Alagoas é campeã brasileira em transparência. Recebemos nota 10 da Controladoria Geral da União. É assim que o estado avança no caminho da mudança que chegou. Ainda nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, a gente vai conversar com o jornalista Joaldo Cavalcante. Ele que em 17 de julho, exatamente quando completa 20 anos do afastamento do governador Divaldo Suruagi, vai lançar um livro sobre esse episódio. Aguarde só um instante. A partir de agora, a gente conversa com Antonino Cardoso, superintendente de Segurança Alimentar da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social. Antonino, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Bem, o Estado está destinando R$1 bilhão para ampliação de políticas de segurança alimentar aqui em Alagoas. De que forma vai ser feito esse trabalho? Primeiramente, bom dia, né? Obrigado pela oportunidade de estar podendo falar com os telespectadores alagoanos, né? Do nosso trabalho lá na SEADES, né? E segundo, essa ação de R$1 milhão, né? Na verdade, hoje o governo do Estado está destinando algo em torno de 96 milhões para esse ano para a área de segurança alimentar e nutricional, né? Esse 1 milhão especificamente é para uma ação de fortalecimento das instâncias de controle social no Estado. A política, quando se definiu a política de assistência, também se definiu uma política chamada política de SAN, né? Que é o direito à segurança alimentar e nutricional. E dentro dessa política de SAN tem todo um fluxograma de instâncias, né, que permite o controle social em torno das políticas. Então, nós temos hoje o CONSER, né, que é o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o governo e a sociedade civil. Mais de 18 entidades participam do CONSER.
E esse convênio que firmamos com o Ministério agora é para fortalecer essas instâncias no âmbito dos municípios. Alagoas, até o momento, só tem um conselho estadual. Nós temos como meta, nesse convênio, criar pelo menos 50% de conselhos municipais, né? E, a partir daí, a gente criar as instâncias de controle social no âmbito dos municípios, né? Que estejam ligadas a essa política de segurança alimentar e nutricional. Bom, você falou agora há pouco que são 96 milhões que o Estado está aplicando ao longo deste ano de 2017 nessas ações. De onde é que vem esses recursos? Hoje, uma boa parte das ações que nós desenvolvemos no âmbito da segurança alimentar vem do FECOEP, né? Por isso que é fundamental essa política de arrecadação tributária do governo, porque permite você aquilo que o Estado normalmente não alcançaria, o FECOEP nos permite financiar, né? Um exemplo disso agora, nós estamos ampliando a nossa rede de restaurantes populares aqui na capital e no interior, nós estamos ampliando a nossa rede de complexos nutricionais no interior, né? Nós estamos saindo de algo em torno de 7 e o governador nos autorizou a construir mais 20 aqui no estado. Restaurantes no total serão 6, né? E além disso, nós estamos retornando aí o programa de cestas, né? Com uma nova roupagem, né? A gente está com foco, depois de um estudo feito pelo CREM, né? Em 4 municípios alagoanos, nós identificamos que ainda existe em Alagoas um percentual muito grande de mulheres no processo gestacional, né? Ou em gestação, ou em amamentação e nutriz, né? Com desnutrição. E, por consequência, essa criança, né, resultante dessa mãe desnutrida, tende a ser também uma criança desnutrida em face até das condições sociais, né? Então, a gente identificou que hoje no estado tem quase 30% de crianças nessas condições e o nosso programa de cesta desse ano que está sendo lançado vai ser com foco em combater essa condição de desnutrição, seja na gestante, seja na nutriz ou seja na própria criança de 6 a 24 meses. Então, Nino, que ações vocês desenvolvem nesses complexos nutricionais, que são 7 e vão passar para 20? Hoje aqui na capital, por exemplo, nós temos um restaurante popular. Hoje, no Benito Mendes, a secretaria hoje atende 1.200 famílias todos os dias, de segunda a sexta, ofertando a ela um alimento, que é um almoço, né? O Estado entra hoje com R$ 5,91 na composição desse preço e o usuário entra com 2 e ele tem as condições de almoçar, né? Com toda a orientação nutricional nesses aparelhos. Os complexos nutricionais é uma espécie de mini restaurante popular no âmbito dos municípios. E aí a ideia é que esse complexo, como a melhor experiência hoje de Alagoas é o município de Campo Alegre, né? Que é em Luziápolis, né? Que nós temos um complexo nutricional que faz esse trabalho não só da distribuição do gênero alimentício, né? Seja ele preparado, a sopa, o mucuzá, o arroz doce, seja também como receptor desses programas que, por exemplo, é operado pela Conab, que a Conab existe aqui um programa chamado Aquisição de Alimentos com Doação Simultânea, ou seja, a Conab adquire do agricultor familiar alagoano e oferta para esses aparelhos nos municípios para distribuir entre os usuários dos municípios. E aí a ideia é que os complexos nutricionais cumprem esse papel, né, de ser não só um mini restaurante no âmbito do município, como ser um espaço de convivência da comunidade com essa política de segurança alimentar. Bem, há cerca de 25, 27 anos atrás, o então governador Geraldo Bulhões instituiu um programa de sopa, distribuição de sopa a pessoas carentes aqui em Alagoas. Esse programa foi suspenso pelo governo depois de muitos anos. E existe perspectiva de ser retomado? Nós, inclusive, em relação ao programa de sopa, né, nós ele está num processo na Angesp, né? Ele já foi restaurado um novo processo, agora nós mudamos um pouco a natureza conceitual, né? Por quê? Porque hoje a segurança alimentar, um dos princípios da segurança alimentar é pelo menos o cidadão ter o direito da possibilidade do que ele quer comer, né? E quando você enquadra na logística da sopa, né? O máximo que você consegue escolher entre as variações de sopa que nós ofertávamos, que eram essas 3. Hoje a gente está mudando esse conceito, seria uma refeição do tipo janta, né? Que aí você pode incluir o arroz doce, você pode incluir o mucuzá, mas a gente está na perspectiva de até agosto, início de setembro, a gente está retomando esse processo. Já era para ter tido esse retorno, né? Porém, nós tivemos problema com a licitação em si, né?
que é uma coisa interessante, deu vazio as últimas 2 licitações que nós iniciamos, e aí nós estamos agora tentando, inclusive, vincular a questão da sopa aqui, né, dessa refeição aqui em Maceió, a uma otimização dos espaços dos restaurantes populares que a gente já tem aqui, né? Você tem uma ideia, hoje o restaurante popular do Benito Bentes, por exemplo, ele funciona só de 9 às 2. Então, se existe lá todo um aparelho público, uma estrutura criada, por que não otimizar? Então, a gente está também colocando no âmbito dessa otimização dos espaços que já existem aqui na capital. Vocês têm ideia de quantas pessoas são assistidas por essas ações, por esses projetos da SEADES? Olha, de forma, vamos dizer, por programa, né? Nós, nos restaurantes, a nossa meta é a cada restaurante aberto atender pelo menos 1.250 famílias dia. Hoje... Famílias ou pessoas? Pessoas dias, né? E aí, às vezes, vai mais de 1 ou 2 da própria família, né? Porque quando o cara faz a relação de preparo e compra, é muito mais barato ir comer no restaurante popular do que, vamos dizer, o preparo em casa, né? E aí a gente hoje, em Maceió, nós já atendemos todo santo dia 1.250. Nós temos uma previsão de abrir mais 2 restaurantes aqui em Maceió, né? Seriam mais 2.500 pessoas, e temos mais 4 no interior. No programa de cestas, nós estamos com uma meta agora de atender pelo menos 39.500 famílias por mês, seja gestante, seja nutriz, ou seja a criança em estado de desnutrição, né? E nos complexos, a média de complexo aí por município é 300, 400 pessoas por dia. Ok, obrigado a Antonino Cardoso, superintendente de Segurança Alimentar da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, pela sua participação aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, na volta a gente conversa com o jornalista Joaldo Cavalcante. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos, todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Consegui uma ordem para fazer um cadastro, para me poder ganhar a casa, né? Graças a Deus a gente conseguiu. É tempo de melhoria de vida. A Prefeitura de Maceió entregou 1.200 casas no residencial Morada do Planalto. Uma parceria com o governo federal no programa Minha Casa Minha Vida. O maior programa habitacional já realizado em Maceió. Já garantiu 10.000 casas. Serão milhares de famílias beneficiadas com mais qualidade de vida. É a Prefeitura trabalhando para melhorar a vida da nossa gente. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Você já percebeu que para todo canto que se olha, hoje tem uma obra do governo de Alagoas? Obra concluída, obra em andamento em todas as regiões do estado. É que a gente enfrenta a crise com o trabalho. São novas estradas, hospitais, escolas, adutoras, centros integrados de segurança pública. Novidades que já começam a garantir mudança para melhor na vida de milhares de alagoanos. É Alagoas trabalhando firme e forte para construir no presente o futuro que a nossa gente merece. Governo de Alagoas. Mas se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás, eu já bebi demais. Faça o que sempre fez, não me atenda nenhuma vez. Mas se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado.
Conversamos a partir de agora, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, com o jornalista Joaldo Cavalcante. Ele que já foi secretário de Comunicação da Prefeitura de Maceió, foi secretário de Comunicação do Governo do Estado e atualmente é diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Joaldo, que no dia 17 de julho vai lançar um livro a respeito do episódio da saída do governador Divaldo Suruagi do governo do estado de Alagoas. Ele vai lançar esse livro contando muita coisa que aconteceu e muita coisa de bastidor também. Joaldo, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. E aí, o que é que você pode nos dizer a respeito desse livro, que é o 17 de julho, A Gameleira, as Lembranças e a História Decidida à Bala? A bala, exatamente. Nós vamos reconstituir jornalisticamente, né, para o público esse episódio, que já é um episódio histórico inserido no calendário do estado de Alagoas. Não há como separá-lo. Quem for contar, rememorar a trajetória alagoana recente, sobretudo, não há como deixar um conflito político tão grave quanto aquele, né, fora desse contexto. E como também não se pode deixar o fato de 1957, o impeachment de Muniz Falcão fora, né? Já virou livro, já virou documentário, grandes reportagens, quer dizer, 40 anos depois de 1957, nós tivemos um tiroteio. Dessa vez, um tiroteio que ocorreu na Praça Dom Pedro II. Não foi no recinto, no plenário do Poder Legislativo, como aconteceu e levou à morte do deputado Humberto Mendes naquela ocasião. Dessa vez não houve, graças a Deus... Não foi dentro da Assembleia, mas foi em frente à Assembleia. O episódio não gerou uma vítima nessa situação, mas houve feridos e houve, sim, vítimas no processo, né? Quer dizer, o episódio do soldado Leandro, que ficou marcado e a imprensa alagoana cumpriu fartamente, que se suicidou e matou a família inteira. Escapou apenas um menino, né, o filho mais novo dele, que está aí, vivo, mora no interior alagoano, inclusive. Joaldo, uma coisa interessante, por que esse título, 17 de julho, A Gameleira, as Lembranças e a História Decidida à Bala? Nós, enquanto, vamos dizer assim, autor desse processo, buscando uma tentativa de romancear também o desfecho e a sequência histórica, não é? Eu, na verdade, estava na praça. Eu era secretário de Comunicação da Prefeitura e estava, naquele momento, acompanhando a comitiva, a prefeita Cátia, que estava na praça e que ela desempenhou um papel, naquele momento de queda da grade e sequenciado pelo tiroteio. Ela estava, naquele momento, exatamente reivindicando a presença da municipalidade na área territorial interna da praça. A praça era gradeada. As praças, naquela época, em Maceió, eram circundadas de grade, né? E a Praça Dom Pedro II também. Então, eu estava lá e terminei me refugiando numa gameleira, né? Na hora do tiroteio, você se deita no chão para depois saber o que vai fazer da vida. Mas, no primeiro momento, busca uma proteção. Então, a gameleira virou uma espécie de escritório literário, Flávio. Joaldo, como é que surgiu a ideia de você escrever sobre esse episódio e quanto tempo você dedicou para produzir esse livro? Bom, embora tenhamos outras atividades, né, profissionais que nós desempenhamos, eu procurei dedicar um espaço de tempo semanalmente para conseguir fazer a apuração, o levantamento dessas informações. Então, nós conseguimos gravar quase 15 horas de depoimentos. O ex-governador Manuel Gomes de Barros nos concedeu um longo depoimento exclusivo. Personagens que estavam no plenário da Assembleia Legislativa ou nos movimentos sociais, esses personagens também se propuseram a falar e passar informações com riqueza de detalhes, de modo que nós, assim, pudéssemos fazer uma remontagem, reconstituir jornalisticamente. É por isso que eu estou qualificando o livro como um livro reportagem, né?
Esse é um fato interessante, porque num tempo em que nós vivemos do jornalismo digital, da instantaneidade, da falta de apuração pela rapidez de ter que colocar no ar os episódios factuais, eu fui me refugiar nas maçarocas de papel, ou seja, nas decupações das fitas ou na pesquisa histórica de jornais impressos da época, que muitos deles estão sendo assim reproduzidos em blocos de imagem dentro do livro, para que as pessoas possam se situar melhor e rememorar os episódios. É claro, João, que a gente não vai querer aqui que você vá nos contar os principais episódios do livro. Assim, perde até, de certo modo, até o interesse da pessoa adquirir o livro e procurar saber sobre esse seu trabalho profundo de investigação, de apuração da verdade em relação a esse episódio de 17 de julho de 1997. Mas dá para você dizer um episódio que tem nesse livro que não é de domínio público? Pois é, veja só, o livro, e quando a gente fala das lembranças, são lembranças também que eu relato e que eu participei, de certa maneira, em momentos dessa história recente e que não fazem parte necessariamente do esteio da história. Elas intercalam as sequências de fatos, são 16 capítulos o livro, e que são intercalados com fatos referentes a episódios paralelos. 48 horas antes do tiroteio, nós estávamos sepultando o jornalista Freitas Neto. Né? Eu quero até conversar sobre o Freitas Neto aqui. Especialmente sobre isso. Né? Mas esse é um aspecto. O aspecto dentro do plenário, quer dizer, tem um cenário dentro do palácio que nós conseguimos por diversas fontes, né, e que checamos e rechecamos essas fontes para poder, assim, esquadrinhar e montar o cenário de guerra que estava o Palácio do Governo. Na época, o Palácio Marechal Floriano Peixoto, que hoje é museu. Mas esse cenário de guerra foi montado. O cenário de guerra dentro do plenário do Poder Legislativo. A presença dos parlamentares, né, muitos deles apreensivos, outros bem armados, para enfrentar, e esses armados, inclusive, deram depoimentos também, relatando, inclusive, a arma que estava utilizando e por que estava utilizando a arma naquele clima de confronto. E os aspectos relacionados aos movimentos sociais e seus líderes, seja o do movimento da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos servidores civis, né? A Lenilda foi um episódio à parte, porque ela, representante, liderança do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, teve um episódio no Palácio. Então, ela conta em detalhes como foi todo aquele desdobramento, a presença, inclusive, do deputado João Beltrão, que testemunhou e chegou a socorrê-la no momento de confronto, de agressão que ela sofreu de um policial. Enfim, há muitos fatos, e eu acho que esse é um detalhe interessante. A história é feita de um grande quebra-cabeça, inclusive até sem fim, porque se você for levar em consideração os fatos que vão montando os acontecimentos do cotidiano, eles são de uma riqueza de detalhe imensa. Então, o jornalismo nos proporciona isso, essa capacidade de apurar e de contar numa linguagem específica ao nosso meio. João, uma avaliação pessoal sua que talvez não esteja nem no livro. O que levou Divaldo Suragi, que foi da sua época, na época dele, a grande liderança política desse Estado, foi 3 vezes governador do Estado, foi 2 vezes deputado federal, 1 vez senador, foi deputado estadual, presidente da Assembleia, prefeito de Maceió, enfim, só não foi vereador, até porque não se candidatou a vereador. O que é que teria levado Divaldo Suragi a, depois de tanto sucesso na política, ter que entregar o governo, ter que deixar o governo? Olha, a opinião comum que é possível colher das pessoas ou os atores diretos, ou aqueles que analisaram, ou os próprios profissionais de imprensa, muitos deles opinaram, estão presentes nesse trabalho, é de que a gestão tentou ir à frente numa visão absolutamente diferente de outras épocas em que o próprio governador esteve sob o comando do Poder Executivo. Não dava para administrar o Estado diante de uma necessidade imposta, inclusive pela conjuntura nacional, de se fazer reforma, de se apertar o cinto,
de se estabelecer meios diferentes de conduzir o processo de desenvolvimento. E aí talvez faltou exatamente essa capacidade de fazer uma leitura diferenciada. Muitos deles parou no tempo, parou nas gestões anteriores e não conseguiu administrar os conflitos e superar as dificuldades impostas, inclusive, economicamente por aquela conjuntura. Não havia mais dinheiro fácil de Brasília, como antigamente, inclusive, vinha a fundo perdido. Era preciso reinventar a gestão para poder conduzir e superar as dificuldades. Ele não conseguiu. Bom, um personagem, saindo um pouco aí do assunto, um personagem que certamente poderia estar nesse movimento pela grande participação que ele tinha como jornalista, como político, era o Freitas Neto. Né? Freitas Neto, que foi presidente do Sindicato de Jornalistas, foi um dos grandes jornalistas da sua época aqui no estado de Alagoas, que faleceu num acidente aéreo em Cuba, uma semana antes, mais ou menos, desse episódio. E eu queria justamente que, dia 11 de julho, né, amanhã completa 20 anos da morte de Freitas Neto. O que é que você poderia dizer, principalmente aos mais novos que estão nos assistindo, o que é que você poderia dizer sobre o Freitas Neto? Freitas virou uma referência, né, para uma geração inteira de profissionais aqui em Alagoas. E gerações das mais diversas posicionamentos políticos. Quer dizer, o Freitas conseguia manter essa característica de dialogar com as diversas frentes. Dialogar com segmentos do governo, mesmo estando na oposição, sem perder a sua referência. Conseguia produzir jornalismo ético, jornalismo de qualidade, conseguia fazer com que esse material circulasse da forma mais ampla, e isso era uma capacidade que o Freitas tinha. Quer dizer, ele inclusive, nós brincando, costumávamos dizer, olha, o Freitas é uma agência de comunicação, porque ele é capaz de produzir 3 artigos simultâneos, distribuir isso para veículos diferentes, com versões, textos refundidos para não distribuir o mesmo material. Ele tinha essa dinâmica, essa capacidade inclusive, de manter um diálogo e uma sinergia com as novas gerações. Né? O Freitas que pensou o sindicatão da comunicação, reunir radialistas, jornalistas. Então, o Freitas é uma pessoa que está no nosso meio, é uma referência que deve ser observada para que a gente possa sempre refletir mais sobre a nossa comunicação. Tem um capítulo destinado a ele, as nossas experiências, as nossas vivências, nosso relacionamento com o companheiro Freitas. E o Freitas tem um detalhe, além de excelente profissional, né? Uma pessoa que adorava a profissão, adorava o jornalismo, era também uma grande figura humana, né, João? Grande figura humana, e teve momentos difíceis que ele enfrentou na vida, relacionado inclusive à questão da violência. O Freitas, que acompanhou muito de perto aquele episódio que levou ao assassinato do jornalista Tobias Granjas em 1982. Depois ele foi candidato ao Senado da República, numa frente de oposição, em 1986, e teve um problema sério com o então delegado Ricardo Lessa, né? E por conta disso precisou tomar até algumas providências no sentido de se resguardar. Então o Freitas nunca foi de recuar, de se vergar, ele sempre foi de posição clara, mas sem perder a capacidade do diálogo. Eu acho que isso é um fato uma característica marcante na história do Freitas. E como político também, né? Ele foi vereador por 6 anos. Naquela época, houve uma época em que o mandato foi de 6 anos. De 82 a 1988. Né? E foi um vereador muito atuante. Exatamente. E tinha capacidade de se solidarizar com o mundo, sobretudo nos congressos de jornalistas. Tamanha quantidade de emoções que o Freitas levava, o que mostrava o tamanho do coração e da solidariedade dele. Jorge, agora para arrematar a nossa conversa, detalhes sobre o lançamento do seu livro a respeito do 17 de julho de 97. Tá, nós vamos estar presentes lá no Anamar, ali perto do Alagoinha, na Avenida Silvio Viana, que é um personagem também retratado no livro, a partir das 19 horas de segunda-feira, dia 17, exatamente no dia em que vamos estar, 2 décadas depois, rememorando e contribuindo para oferecer esse produto, vamos dizer assim, para consulta, fonte de consulta e pesquisa
sobretudo para as novas gerações, para que a gente possa, assim, ajudar, nos 200 anos de Alagoas, a retratar um fato marcante, talvez o maior conflito da história recente de uma unidade federativa do Brasil. E a partir do lançamento, João, onde é que as pessoas poderão adquirir esse livro? De que forma poderão adquirir esse livro? Nós vamos trabalhar essa rede de informação logo em seguida para verificar e divulgar qual a livraria, os pontos em que o livro vai estar à disposição do público, sim. Ok, nosso muito obrigado ao jornalista João Cavalcante pela sua participação nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. E muito obrigado também a você, telespectador, que nos acompanha.